Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre os atendimentos sistêmicos com cavalos e trazer para vocês mais clareza sobre a possibilidade de vocês utilizarem essa metodologia, essa sessão, esse trabalho para o dia a dia de vocês. Se você tem uma empresa e você quer ter uma visão sistêmica sobre, por exemplo, o departamento de vendas, o departamento de marketing, o departamento de criação, e de repente como que eles estão funcionando entre eles, de repente olhar isso através dos cavalos é bastante interessante, porque você tira completamente toda e qualquer possibilidade de julgamento ou de influência sobre o sistema, que ainda que não exista nas outras metodologias, mas às vezes a pessoa fica assim, meio que sim, meio que não, e você começa a ter uma clareza muito forte sobre essas questões. Esse final de semana passado, eu fiz um atendimento em que nós estávamos observando quais eram as influências, por exemplo, no setor político, no setor relacionamento e no setor empresarial. E foi super interessante como os três setores se conversavam. É como se, de repente, você, que pode ser um terapeuta, um psicólogo, um médico ou um profissional liberal, de repente até um videomaker ou algo assim que trabalha nessa demanda, você trabalha sozinho e às vezes você está buscando algo que poderia te trazer mais atrativo através do seu cliente e às vezes você não sabe exatamente o que é aquilo e de repente observando no campo e vendo como esses animais se movimentam e as informações que eles nos trazem, você começa a ter insights maravilhosos. No caso em questão, quando nós colocamos a parte do relacionamento, a parte da empresa, do negócio em si e talvez um viés político, a princípio o político ficava distante e depois o político ia se juntando ao todo e no final o político poderia se transformar como algo atrativo. Então, às vezes, pode ser que você, na sua empresa, está querendo criar algo novo, ou mesmo no seu próprio negócio, e, a princípio, aquilo está um pouco desconfortável. E à medida que você percebe aquilo e baixa suas barreiras e deixa que aquilo ali fique mais próximo, você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. Então, aquilo que, a princípio, poderia ser uma ameaça, pode se tornar uma grande fortaleza. Dá uma refletida sobre isso. E a mesma coisa você pode fazer em relação aos seus próprios relacionamentos. Nós também atendemos várias pessoas esse final de semana com questões de relacionamento. Aliás, eu acho que esse é o tema que mais está em atividade ou em foco nesse momento. Nós estamos vivendo muitas relações líquidas, né? A pessoa não fez aquilo que eu quero, eu descarto a pessoa, eu não trabalho aquela informação para que eu possa ficar. Então, baseado nisso, quando você traz essa questão para o campo, fica muito evidente como que as coisas funcionam. Uma cliente estava trabalhando uma questão bastante específica, que era a questão do relacionamento. Ela estava um pouco, digamos assim, sem nenhum relacionamento nesses últimos anos, e ela já havia casado 2 vezes, e de repente ela achava que a questão estava com ela e que isso estava mais relacionado com as questões relativas à sua postura. Não quero sair, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro. E de repente, quando se colocou o campo e as coisas começaram a ocorrer, ficou evidente que de repente ela ainda tinha algo a ser resolvida com os 2 últimos casamentos. Ela estava presa, digamos que ela estava requerendo um divórcio energético, onde ela pudesse realmente cortar essa ligação que ela pudesse vir a ter futuramente com alguém, mas ela estava ligada aos 2 ex-maridos. O último menos forte, mas as coisas ainda tinham ali que ser talvez alinhado e acertado para que aquilo pudesse cada um seguir seu caminho. Mas com o primeiro a coisa ficou muito evidente. O representante dela, no caso o cavalo, ficou extremamente agressivo, não dava oportunidade dela falar, e ela falou que é exatamente isso que acontece. Então, olha que interessante. O foco dela era mais nas questões relativas a ela. Será que eu estou assim, que eu estou assada? As coisas que eu estou propondo, que eu estou querendo fazer não estão fluindo e, de repente, essa não era a questão era um divórcio energético. Será que isso pode estar passando por você, ou com você, ou nos seus relacionamentos, ou na sua empresa? E você sabe que existe uma grande correlação, né, entre
os seus relacionamentos e o seu trabalho. Se você está bem no relacionamento, provavelmente você irá muito bem no seu trabalho. Se você está ruim ou tem alguma melhoria de processo dentro do seu relacionamento, de repente você leva isso para o seu trabalho e as coisas não acontecem da maneira como você gostaria. Os dois se retroalimentam. Como seria se você se permitisse receber dos cavalos com total facilidade, alegria e glória? Nós estamos com a agenda aberta. Se você tiver interesse, escreve aqui nos comentários e entre em contato. Me manda uma mensagem privada ou aqui mesmo no chat e a gente entra em contato. Tá bom? Valeu, obrigado, tchau!